Você já ouviu falar na nova lei do consumidor bancário? Bonito, né? Só que de bonito só tem o nome, porque essa nova lei foi feita para os bancos, para favorecer os bancos. E você que está endividado é que mais uma vez vai pagar a conta. E hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa nova lei. Eu vou te contar tudo o que vai acontecer por conta dela e o que pode te prejudicar muito. Mas antes da gente entrar nessa parte técnica do vídeo, gostaria de fazer um alerta. Porque o que eu vejo é que a grande maioria de nós brasileiros estamos simplesmente adormecidos. Vai chegando a reta final do ano e a maioria das pessoas só querem saber quem ganhou o Campeonato Brasileiro de Futebol, da festa da firma, das festividades de Natal, do Réveillon, e aí vira o ano, as pessoas estão pensando no carnaval, muitas pessoas estão adormecidas e não estão vendo o que está acontecendo. Porque o governo ele te pinta uma imagem, uma ideia de que essa lei é para te proteger, que esse imposto adicional é para você, para o pobre, é para favorecer quem mais precisa. Até quando você vai acreditar nas falácias das pessoas que tecnicamente têm tudo a ganhar com o seu desespero, com a sua dificuldade financeira? Mas afinal de contas, Solano, o que é essa nova lei do consumidor bancário? Bom, essa é a lei 15.252 que foi sancionada agora, no dia 4 de novembro de 2025. E ela veio para proteger os bancos, para favorecer os grandes bancos, que são os amigos do rei, e não para proteger você. Na verdade, ela fragiliza e muito quem está endividado. Nós vamos esmiuçar todos esses pontos críticos sobre essa nova lei, mas antes, gostaria de mostrar para vocês como que a mídia institucional no Brasil funciona. Porque se você for analisar bem, nos portais, você só vê coisas, notícias que, entre aspas, seriam notícias boas para o consumidor. Eles maqueiam a informação, eles trazem essa informação para você como se essa nova lei fosse realmente te favorecer. E a lei do consumidor bancário é como se fosse para te ajudar, para te proteger. Então, eu vou dividir aqui a tela para você. É só você digitar a nova lei do consumidor bancário, a lei 15.252/25, que foi o ano que foi sancionado, e você vai ver os portais. Olha, a nova lei amplia direitos de clientes de bancos e garante portabilidade salarial. Lula sanciona a lei que cria novos direitos para clientes de bancos. Olha só, portal Migalhas. Como se o Lula estivesse ajudando você que está, né, que é cliente dos bancos. Nova lei amplia direitos do consumidor. Atenção ao uso do crédito. Pelo menos isso aqui ainda deu, né, uma ênfase, olha, atenção no uso do crédito, porque quando você esmiuça a lei, você vai entender que é uma grande armadilha. Que essa lei ela vai te tirar blindagens e tirar direitos que você tem hoje para te proteger enquanto endividado. Então, olha só, aqui no Senado Federal, portal do Senado Federal, lei amplia direitos de clientes de bancos e garante portabilidade salarial. Ou seja, você só vê coisas boas. E é só isso que veio aqui no meu search, aqui na minha pesquisa. Mais nada, não tem mais nenhuma notícia realmente relevante sobre essa lei. Então é como se, de fato, essa lei estivesse sendo maquiada ou blindada para que você entenda que essa lei é uma lei benéfica para você enquanto consumidor dos bancos. E essa não é a verdade. Vamos ao que interessa. Eu vou passar para vocês agora os 7 pontos mais críticos, mais sensíveis, ao meu ver, a respeito dessa nova lei, a Lei 15.252. Porque você precisa prestar atenção a esses pontos. E esses pontos que eu vou passar para vocês mudam totalmente o jogo do crédito bancário e principalmente do seu relacionamento enquanto consumidor. Se você está endividado, se você está com dificuldades no pagamento das suas dívidas, você precisa prestar atenção nesses 7 pontos. Eu poderia aqui entrar na plataforma oficial, no site do Planalto, que é o planalto.gov.br, e esmiuçar toda a lei, ler essa lei de começo ao fim para vocês aqui e passar, né, o meu ponto de vista para vocês. Mas de nada adianta eu fazer uma leitura da lei, porque a forma que eles apresentam, o juridiquês que eles colocam, né, faz com que essa lei ela seja interpretada de forma dúbia, de forma errônea muitas das vezes. Você pode até ler a lei, é só você digitar no Google Lei 15.252 ou Lei do Consumidor Bancário e você vai ter o acesso
né, do planalto.gov.br. Você vai ter acesso a essa lei lá no portal do Planalto. Mas, se você for ler essa lei, muito provavelmente a grande maioria de nós não vai entender. Então, eu vou trazer aqui para vocês os pontos que, ao meu ver, são os pontos mais críticos sobre essa lei e você precisa se atentar a elas. E o primeiro delas é o ponto que diz que os contratos devem ser transparentes, né? Devem ter transparência contratual nos contratos. Só que não. Na prática, o contrato vai continuar muito técnico, vai continuar todo cheio daquele juridiquês que você e a grande maioria dos brasileiros não vão entender, e você vai continuar, na prática, dando aquele aceite que você dá no contrato sem ler, você diz que leu, mas não leu, faz o aceite digital e segue os contratos da mesma forma. E se você questionar os contratos mesmo, se de fato houvesse transparência contratual, basicamente o que ia acontecer é que o banco não iria te conceder o crédito, porque se você questiona qualquer cláusula, se você pede para retirar qualquer tipo de cláusula abusiva no contrato, simplesmente o banco vai deixar de te conceder o crédito. Assim funciona. Então, na prática, não vai mudar nada. Agora, o tópico número 2, pessoal, para mim é o mais sensível e o mais crítico de toda a lei. É o que diz respeito aos juros e encargos poderem ser alterados unilateralmente pelos bancos. Então, isso quer dizer que o banco pode subir os juros e encargos do seu contrato unilateralmente se ele entender que você basicamente se tornou um cliente de risco para o banco. E ele pode aumentar os juros de acordo com o seu risco bancário. Agora, por lei, isso está legalizado nessa lei, o banco pode subir os encargos, subir os juros daquele contrato que você está pagando em dia, se ele entender que você se tornou agora um cliente de risco, porque você tem dívidas com outros bancos. Então, olha o ponto que nós chegamos. Essa é a lei que foi sancionada agora em novembro e ninguém está falando sobre isso. Isso é muito sério. Você que está endividado com os bancos precisa tomar muito cuidado a partir de agora, porque você vai precisar fazer um esforço a mais, um esforço extra para se blindar contra essas possíveis operações que o banco pode fazer. E o terceiro ponto é muito crítico também, é a consolidação automática da cobrança na sua conta. O que isso quer dizer, Solano? Isso quer dizer que se você tem dívida em um banco onde você recebe o seu salário, tome muito cuidado, porque agora essa lei permite que o banco faça o desconto e a cobrança dessa dívida antes mesmo de você receber o seu salário na sua conta corrente. Então, se você recebe o seu salário em uma conta salário e aquele dinheiro pinga na conta salário e é transferido para um outro banco ou para a própria conta corrente do banco onde você tem dívida, antes de cair na conta corrente, o banco já vai descontar aquela dívida antes de você receber o seu salário de forma integral. Então é isso que essa lei está dizendo. E o quarto ponto é a facilitação da negativação de quem está endividado e da cobrança extrajudicial. Então, agora o banco ele tem mais facilidade e ele pode negativar o seu nome de forma mais ágil. E a cobrança extrajudicial segue da mesma forma. Na lei, recomenda, né, que o banco não pode fazer cobranças abusivas, mas na verdade, quem vai fiscalizar isso? É você, o consumidor, que tem que entender as leis, que tem que entender as leis que te protegem, inclusive a respeito das cobranças extrajudiciais de forma abusiva e ir atrás dos seus direitos, porque a fiscalização não existe. Então, mais uma vez, a lei é linda, mas vai continuar da mesma forma, ligações sem fim, cobranças abusivas, pressão e o pior, como eu falei, vai facilitar agora para os bancos fazer a negativação do seu nome. O sexto ponto crítico é o que diz respeito às negociações bancárias. Então, o banco ele é incentivado a negociar com você. Porém, nessa lei não diz respeito a uma negociação razoável, ou seja, o banco ele pode negociar com você, mas na prática vai continuar da mesma forma, com aquelas propostas abusivas, cobranças indevidas, inclusive na renegociação, e uma negociação que não faz sentido muitas das vezes, até que você aprenda o caminho da negociação bancária que nós ensinamos na plataforma do Brasileiro Sem Dívidas. Mas nessa lei, no que diz respeito a essa lei, a negociação com os bancos continua da mesma forma, cobranças com juros, multas, encargos, e você acaba cedendo muitas das vezes se você não conhecer o caminho de uma negociação razoável, de uma negociação com desconto, porque na lei não diz nada a respeito de como que eles vão monitorar, de como que o governo vai monitorar, ou o Banco Central, ou as instituições que regulam
os bancos no Brasil vão conseguir monitorar essas negociações e não diz nada a respeito de uma negociação razoável, ou seja, não diz nada a respeito de descontos ou de taxas de juros razoáveis para a renegociação. Então, na prática, pessoal, vai continuar da mesma forma. E o sétimo ponto crítico, pessoal, e para mim é o mais crítico de todos, por isso que eu deixei por último, é o que diz respeito à retomada de bens de forma extrajudicial. Agora, essa lei permite que os bancos possam retomar bens dos seus clientes de forma extrajudicial, ou seja, sem precisar da justiça, sem precisar do poder judiciário. Então, se você tem um financiamento com o banco, seja ele financiamento veicular, financiamento de imóvel, financiamento para, por exemplo, placas solares, se você tem um financiamento e atrasa esse financiamento agora, essa lei está permitindo, está abrindo margem para os bancos fazerem a retomada desses bens com uma simples notificação, sem precisar de uma decisão de um juiz, sem precisar da decisão judicial. Eu não estou vendo ninguém falando sobre isso. Olha o quanto isso é grave, isso é gravíssimo. Mas parece que está tudo certo. Inclusive, eles estão alegando que essa lei é para defender o consumidor bancário. Olha o quanto isso é grave. Agora, o banco, se você atrasa algum tipo de financiamento, o banco vai poder retomar esse bem que está alienado à dívida de forma extrajudicial, com uma simples notificação, sem precisar da decisão do juiz. Ou seja, o que isso quer dizer? Você não pode nem se defender na justiça em relação a essa cobrança. É isso que essa lei está permitindo. Olha o quanto isso é grave. Não, isso não é grave, não, gente. Isso é gravíssimo. Então, pessoal, essa lei não foi feita para te proteger. Ela foi feita para proteger os bancos contra você. Essa lei ela transforma a cobrança, o bloqueio de contas e as execuções de bens mais rápidas. Ela agiliza esses processos para o banco. Ela te transforma em um alvo, literalmente em um alvo. Você que está devendo, você agora vai se tornar um alvo dos bancos. Então, o real objetivo dessa lei é para isso. É para proteger os bancos contra você que está endividado. Para facilitar os processos para os bancos. E quais são as consequências disso? Não precisa nem falar, né? Você que está endividado e que tem uma conta salário, que você recebe o seu salário em um banco onde você tem dívidas, você que tem financiamentos, está em atraso, você que está no rotativo do cartão de crédito, você vai se tornar mais vulnerável ainda. Essa lei ela veio para consolidar um sistema onde os bancos são reis. Os bancos podem errar ao te conceder um crédito que você não poderia obter, porque nós sabemos que aqui no Brasil o banco te empurra crédito a todo momento. Você às vezes não tem renda compatível com o crédito que eles estão te oferecendo. Então isso é um erro do banco na concessão de crédito. Porque na lei do superendividamento fala que o banco é corresponsável com o endividamento do devedor. Porque ele é responsável na concessão do crédito em te conceder um crédito que você consegue pagar. E a gente vê que a maioria das vezes o banco te concede crédito muito acima do seu limite de pagamento. Então, nesse sistema, o banco pode errar e ele vai continuar lucrando, porque agora ele pode te executar de forma legal. E é por isso que eu criei a plataforma do Brasileiro Sem Dívidas para te ajudar a se blindar desse sistema tão cruel que te aprisiona, que te amarra de tudo quanto é jeito, que é o sistema financeiro nacional, aonde nós sabemos que sempre vai privilegiar os bancos e os amigos do rei. E vai sempre te colocar, você que está devendo, você que está com dificuldades financeiras, sempre em uma posição de mais vulnerabilidade. Então eu criei a plataforma para poder te ajudar não só a se blindar com conhecimento, mas também você vai aprender na parte prática. Você vai aprender a blindar a sua renda, mesmo com todas essas leis que protegem os bancos e dificultam a sua vida. Você vai aprender a negociar a sua dívida de forma correta e num valor justo, onde você consiga pagar, utilizando as plataformas de negociação oficiais e não precisando falar com seu gerente, sem precisar de contratar uma assessoria, sem precisar contratar um especialista ou um advogado para te defender. Você vai aprender o caminho de como negociar a sua dívida de forma justa, correta, num valor acessível, para que você possa sair das dívidas e sair dessa situação de aprisionamento, que nós sabemos que não é somente uma questão financeira, mas é uma questão também de uma prisão emocional, e você vai aprender através do passo a passo da plataforma, da inteligência artificial da plataforma, como
você vai utilizar todo o conhecimento, todas as leis ao seu favor, as leis que protegem realmente o consumidor e não que enganam o consumidor, como essa nova lei. Você vai aprender a utilizar as resoluções do Banco Central para também negociar a sua dívida de forma justa. Então, se você realmente tem interesse em se proteger, se blindar, adquirir conhecimento e sair das dívidas, comente aqui abaixo que eu te mando o link para você acessar essa plataforma o quanto antes. Até a próxima e vamos avançar.